Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo, espero que esteja todo mundo bem também. Então tá pessoal, hoje eu vim falar sobre uma planta muito bonita. O Pacová, ele é um filodendro. Essa planta aqui ela é originária dos trópicos, né? Ela é uma planta que tem origem aqui da região sudeste, né? Ele é uma planta epífita, tá? Ele é uma planta que sempre dá em cima de árvore, em ambiente natural. E também ele é, no local dele originário, ele é uma planta de meia sombra. Essa planta, gente, ela se adapta muito bem ao Brasil, tá? Você coloca ela praticamente em qualquer lugar, não sendo em sol direto, ela vai bem. Eu já vi ela em shopping centers, onde é assim, ó, ar-condicionado bombando e ele tá lá lindo, firme e forte, né? E é uma dificuldade, né? Você ter uma planta tão eficiente e eficaz para o ar-condicionado. Geralmente as plantas sofrem bastante. E realmente, isso é uma constatação, eu vi isso, eu fiquei até impressionado, eu fui lá e botei a mão. Nem eu acreditava que ela estava tão linda dentro daquele ambiente. Mas ele estava lá e ele estava enorme, porque ele tem umas folhas aqui, no caso ele está num vaso pequeno, mas ele tem umas folhas grandes. Deve chegar umas folhas mais ou menos assim, uns 50 centímetros, uma largura bem considerável. E esse brilho da folha dele, ele chama atenção, ele impressiona a beleza dele, né? O Pacová, gente, ele é uma planta excelente para quem está começando. Você não cuidou de planta, na sua mão morre tudo. Então, ele vai ser a primeira planta que você vai ter e ele vai ser muito bonito. Ele é fácil de cuidar, então você não vai ter uma dificuldade grande. Pessoal, se vocês puderem, dê seu like, se inscreva, tudo isso ajuda o canal a crescer, tá pessoal? Agradeço muito. O Pacová também tem que cuidar um pouquinho, assim, ó, sabe? Ele não gosta do calor excessivo e sempre cuidar com o sol, né? Você pode deixar ele assim num ambiente que pega um sol filtrado, até porque na floresta acaba pegando um pouco de sol, isso é normal. Se, por exemplo, assim, você tem ali um local que pega aquele solzinho da manhã até 9 horas da manhã, é provável que o Pacová vá se dar muito bem nesse tipo de ambiente, tá? Porque ele gosta, não é que ele goste, mas é a iluminação, ele gosta de um local bem iluminado. O problema é você deixar ele sol pleno. Eu já vi alguns Pacovás que ficam mais no sol um pouquinho, eles ficam com essas hastes aqui um pouco mais curtas. E quando ele fica no local mais sombreado, como é o caso aqui, ele começa a alongar um pouco mais a haste. Mas isso também é normal, isso em qualquer tipo de planta de interior. Aqui dentro também as folhas elas vão ficando bem verdes e brilhosas. E quando você tem ele em ambiente aberto, onde vai pegar um pouquinho de luz do sol, ele vai ficar um pouquinho, com um tom um pouquinho mais um verde mais claro, até um certo amarelado. Mas cuidado, gente, sol pleno, ele não vai, ele acaba queimando e você vai ter dificuldades com ele. Mas a maior dificuldade do filodendro Pacová, no caso, ele vai ter uma dificuldade muito grande no frio. Aí, gente, aonde faz muito frio tem que tomar um certo cuidado. Se você vê, vai dar um frio muito intenso, pega ele lá de fora, traz ele para dentro de casa ou, né, recolhe para um local protegido, porque ali realmente você pode até matar ele. Outra parte importante é sempre você observar a umidade dessa planta, tá? Porque da onde ele vem da natureza é ambiente úmido, né? Chove bastante, é normal, a Mata Atlântica acaba chovendo bem, mas assim, gente, é úmido, não é aquele encharcamento que parece um Pantanal Mato-Grossense em período de enchente, né? Muita gente faz isso, afoga as plantas, principalmente por falta de drenagem. Então, quando você for plantar ele, planta ele no solo bem drenado, faz bonitinho lá a drenagem dele ali embaixo com argila expandida, caco de telha, caco de tijolo, brita, faz o que tem que fazer. Usa uma terra vegetal com uma granulometria bem, né, boa. Isso quer dizer que é uma terra um pouco mais grossa, assim, mais encorpada, que ela tenha mais pedaços, e lá você planta ele. Quando você passar ele para um vaso maior, ele é uma surpresa, ele fica lindo, ele fica grandão, as folhas ficam extremamente bonitas e viçosas. Bom, mas falando da umidade,
A umidade boa mesmo, gente, é sempre por o dedo. Como é que se faz isso? Pega o vaso e bota o dedo, claro. Um vaso grande você vai deixar no local, é apenas por o dedo. Mas sempre mantém ele úmido, nunca encharcado. Ele não gosta. Ele é uma epífita, então geralmente, como ele está no alto das árvores, como as orquídeas, como as bromélias, ele retém água o suficiente para ele. E o resto acaba, né? A água passa por ele e vai-se embora. E a mesma coisa aqui no vaso. Não pode ficar água depositada e evitar também água no prato. Isso também pode ocasionar alguns problemas para ele. Aí quando você verificar que está seco, você volta a molhar. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui está um pouquinho úmido ainda. Então assim, ó, esse aqui eu já poderia até dar água. Agora esse aqui ainda não. Até porque ele assim, ó, nessa parte aqui, ó, ele tem um depósito muito grande de água. Então esse cuidado da rega, ele é constante, tá, pessoal? Ele consegue se manter bem, né? Ele não precisa daquela aguaceira toda. Então sempre bota o dedo, você sempre vai acertar. E isso já é com qualquer planta. Você não é só o Pacová. Com qualquer planta. No momento que você aprender a dar água, você já está com 50% do caminho andado e a luminosidade. Essas duas coisas você vai com certeza começar a ter plantas bonitas. Uma coisa aqui, ó, em relação à água, eu vou mostrar para vocês como eu tenho o hábito de dar água. Essa é uma pergunta frequente, né? Ah, mas e quanta água que eu devo dar? Bom, gente, o importante, eu sempre falo para vocês, não é quantidade, e sim assim, de quanto em quanto tempo, tá? Então assim, não adianta chegar aqui e isso aqui, ó. Ah, isso aqui é o suficiente de água. Gente, isso aqui é pouca água para a planta. O interessante é sempre você molhar da seguinte forma, olha só. Você está molhando a tua planta, então você vai com o tempo vai aprendendo o jeitinho, tá? Espera um pouquinho, tá? Você poderia nesse meio tempo começar a dar água para outra planta. Estou dando água para a plantinha do lado. Bom, ó, já começou a sair um pouquinho de água aqui embaixo. Então já está bom. Poderia dar um pouco mais? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Aqui também, ó, aqui já começou a sair mais água. Ó. Isso aqui já é o suficiente. Essa daqui eu posso dar mais um pouquinho. E justo que eu falei que estava com mais umidade, né? Mas não, realmente ela está mais seca. Ó, agora sim. Isso aqui é o suficiente. Agora o que você vai fazer? Amanhã você põe a mão, provavelmente ainda vai estar com umidade. Depois amanhã novamente. Aí eu já não sei. Pode ser que no teu ambiente seja um pouquinho mais ventilado, vai ressecar um pouco mais depressa do que aqui. Mas aqui é bem provável que só daqui, hoje, digamos assim, hoje a gente está aqui numa terça-feira, quarta, quinta, eu vou ter que dar água entre quinta e sexta-feira novamente. Essa é a probabilidade de água no meu local, que é um ambiente fechado. Até ventila durante o dia, mas é um ambiente completamente controlado e fechado. Bom, pessoal, agora então vamos botar uma massa, né? Vamos plantar o negócio aqui, vamos fazer acontecer. Pessoal, primeira coisa, não importa o vaso, tá? O mais importante aqui eu vou usar um vaso de plástico, né? Eu acho os vasos de cerâmica muito bonitos, outros vasos muito legais, mas assim, o grande problema da maioria dos vasos é o ressecamento da terra. Resseca muito rápido. Aqui na nossa região mesmo é um pouquinho quente, né? No verão principalmente é bem quente, então acaba ressecando de uma forma muito rápida. Mas isso não importa, isso vale para qualquer tipo de vaso. Ó, primeira coisa, o vaso precisa ter furos, tá? Ele precisa estar furado, ó. Não tem jeito. Isso é a primeira coisa, aquilo que a gente falou. A água tem que passar por ele. Outra coisa, a terra. A terra tem que ser uma terra bem grossa, tá? Um substrato assim, bem... que seja assim meio grosseiro um pouco, né? Isso é o que ele gosta, na verdade, né? O Pacová. Bom, outra coisa importante, no caso aqui, é a gente fazer a drenagem. Isso também é algo muito importante. Isso é necessário. Então, só um minutinho que eu vou pegar... Opa! Aí, pessoal, eu vou usar argila expandida.
pessoal, aqui então, vamos lá, vamos fazer o fundo do vaso, né? Aqui, ó, vamos medir. Esse vaso aqui caiu, gente, ó, quebrou, ficou só o... Muito bem, já tá no ponto, já fiz a caminha dele, vamos transplantar ele. Aí, agora ele vai ficar feliz, ó. Aqui, ó, um cuidado que tem que tomar, gente, assim, ó, esse aqui ele ficou no corredor, ele estava num local de passagem, olha só o que aconteceu. E o pior é que fui eu, não posso nem culpar ninguém, nesse caso aqui fui eu mesmo que fiz o estrago da coitada da plantinha. E é ruim, porque na verdade essas folhas duram muito tempo e é uma pena, sabe, você estragar uma folha dessas, porque elas são... E era mais bonita, tá? Mas enfim, tá aqui, agora eu tô dando um trato nele, ele vai ficar felizão da vida, né? Tem mais espaço para ele se desenvolver e ficar bem bonito. Daqui a um tempo eu volto a mostrar ele para vocês numa outra situação, uma passagem de vídeo, alguma coisa. Ó, pessoal, lembra do pacová que eu plantei? Tá aqui, tá ficando bonito agora novamente. Outra coisa legal, quando você vai plantar, ou no caso o seu pacová, você pode usar junto desse substrato aqui, humus de minhoca. Isso aí vai ser uma coisa, é um momento bom para usar. Eu no caso aqui não usei, tá? Mas pode ser usado. Também você pode usar o humus como cobertura, e não só o humus, né? Você pode inclusive usar algum NPK, algum fertilizante assim nesse sentido. Única coisa, observar sempre as quantidades, tá? Principalmente quando você vai usar um NPK químico, um nitrogênio, fósforo, potássio no caso, sempre ler, né? Ler ali a quantidade exata. Eu sempre boto menos quando eu utilizo, porque assim, ó, são fertilizantes que podem danificar com certeza a sua planta, se você botar em excesso. Eles são muito bons, tá? Eles são muito bons mesmo. Mas quando você utiliza em excesso, é bem provável que vai acontecer algum problema com o seu pacová. Outra coisa que eu quero falar sobre o pacová é que a divisão dele, ele é feita assim, ó. Esse aqui ainda não tem, ele é uma planta jovem, né? Mas com o passar do tempo, ele vai criando um caule e ele vai se alongando. Ele fica tipo um pod, assim, né? Um caule, mas ele fica mais deitadinho. Aí o que você vai fazer? Você corta um pedaço e enterra. Provavelmente já vai ter alguma raiz ali. Você tem que sempre aproveitar o momento, né? Tem ali uma raizinha, alguma coisa, você já aproveita. Até aqui dá para observar, ele vai ter. Quando você pegar uma planta adulta, você logo percebe que tem um caule mais longo, você faz ali o corte, faz algum tratamentozinho ali com pó de canela, que é bem interessante, né? Para dar uma cicatrizada mais depressa, e depois você pode plantar esse pedaço do caule para cima, uma nova planta, e coloca em local protegido e ela vai pegar normalmente, tá? E o último aviso a respeito do pacová, gente, ele é tóxico, então para pets, né? Tem que tomar um certo cuidado. Então, se você tem algum pet em casa, sempre é interessante colocar ele num ambiente num local mais alto, né? Protegido, para que os animais não tenham acesso. Isso no caso de animais que mexem, porque tem cachorro e gato que nem não dá muita atenção para a planta, né? Mas tem alguns que a gente sabe, né, que gostam de sempre dar uma furucunchada nas plantas, então é bom sempre proteger um pouquinho, porque ele realmente é tóxico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e conforme os dias vão passando a gente vai melhorando cada vez mais, e vocês, qualquer dúvida, peçam aí nos comentários e a gente responde ou faz um vídeo que vocês gostariam de saber a respeito de plantas, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.